Olá! No vídeo de hoje nós vamos tratar acerca da liberdade e política no pensamento de Hannah Arendt. Nós começamos no vídeo anterior a debater sobre o sentido de política, e nós vimos que para Hannah Arendt política é liberdade. Mas agora, sabendo que são conceitos que se interrelacionam, mas são conceitos distintos, vamos entender exatamente o sentido de liberdade para Hannah Arendt, porque só dessa forma poderemos compreender na integralidade o sentido de política. Então vamos lá? Para iniciar o estudo relativo à relação entre a liberdade e a política, a gente precisa destacar duas constatações da Hannah Arendt. A primeira constatação: a presença da liberdade na vida política é uma suposição axiológica que guia a tomada das decisões, a realização de juízos valorativos e a elaboração das leis na sociedade. A constatação 2 significa o que? A existência da liberdade em cada ser humano não é manifesta claramente no mundo fenomênico, ou seja, no âmbito das relações práticas humanas. A liberdade não é autoevidente, não podendo ser objeto de verificação teórica. Assim, pessoal, Hannah Arendt, ao afirmar que é no mundo da concretude que a liberdade não é demonstrada, quando ela afirma que no mundo da concretude a liberdade não é demonstrada, ela pretende fazer o quê? Evidenciar a problemática apresentada pela causalidade. Ou seja, ao se agir pressupondo-se livremente o indivíduo, ele está sujeito à causalidade interna, ou seja, os motivos que lhe fizeram agir de ordem subjetiva, e a causalidade externa, que são os elementos do mundo exterior que influenciam na sua ação, ou seja, os elementos do mundo da concretude. Então deve-se destacar que Kant buscou resolver esse problema da causalidade ao separar a noção de liberdade entre uma esfera teórica pura e uma esfera prática, que é o que se chama de razão prática. Como bem destaca Hannah Arendt, a construção kantiana é de grande valia para se estabelecer leis morais cuja coerência seja tão elevada que não se posiciona em patamar inferior às leis naturais, pois a vontade livre é guiada pelos ditames da razão. Contudo, não resolve o problema concernente à possibilidade de o pensamento eliminar a liberdade, ou o fato da faculdade da vontade comportar a liberdade, mesmo tendo como principal característica a imposição e o comando. Então, a Hannah Arendt busca superar esta problemática ao trabalhar com a noção de liberdade. Então, para iniciar a análise dessa relação da liberdade com a política, a gente precisa notar que Hannah Arendt insere a discussão da liberdade no campo da política, criticando a posição filosófica em que insere a discussão da liberdade no diálogo consigo mesmo, onde surgem questões metafísicas, retirando-se do seu verdadeiro habitat. E qual que é o verdadeiro habitat da liberdade? O campo da experiência humana, a política. Desse modo, no pensamento de Hannah Arendt, não é possível a investigação da vontade livre, realizada pelo próprio indivíduo, olhando-se internamente, nos dizeres de Fichte, o olho que olha para si. Historicamente, Hannah Arendt situa o surgimento do debate referente à liberdade no instante em que foram desenvolvidas as reflexões quanto à conversão religiosa, tanto de Paulo e de Santo Agostinho, que eu até mencionei, que foi objeto de estudos e reflexões de Hannah Arendt, a obra Cidade de Deus, principalmente. Pois desde os pré-socráticos até Plotino, este tema não era objeto de reflexões filosóficas. E como a gente viu, o debate filosófico principal é referente à essência do ser humano, o ser humano no sentido universal, não exatamente referente à liberdade ou à política. E nesse sentido, nós observamos que a liberdade está diretamente conectada com a política, sendo que ou seja, a liberdade é a razão
da existência de uma organização política dos homens. Desse modo, a razão de ser da política é a liberdade, e a sua efetivação no mundo prático dá-se por meio da ação. Sem ação, não é possível haver a expressão da liberdade. Logo, não há existência da política. E assim, no pensamento de Hannah Arendt, a liberdade existente na política é diametralmente diversa da liberdade interior que cada indivíduo possui ao se refugiar em si mesmo. A Hannah Arendt destaca que a liberdade não expressada na ação, mas internalizada no indivíduo é reflexo de uma fuga da coerção do mundo que lhe é externo. Ou seja, os indivíduos oprimidos no mundo da concretude consideram como um escapismo dessa realidade alcançar a liberdade no seu interior intangível por outras pessoas. É por isso que nós verificamos em Hegel também essa questão da necessidade da ação para a efetivação da liberdade. Se não existir manifestação da ação no mundo da concretude, o indivíduo permanece como consciência abstrata, não existe a concretização, a efetivação da ideia de liberdade. Bem, a gente precisa destacar que essa liberdade interior não é relacionada ao coração e à mente, pois ambos referem-se à concretude. Historicamente, é pontuado o início do desenvolvimento dessa liberdade interior na Antiguidade Tardia e permaneceu presente nos debates filosóficos como pré-requisito para a existência da liberdade até meados do século XIX. Bem, Hannah Arendt destaca que esta liberdade interior, desenvolvida na antiguidade tardia, é decorrente principalmente do enfraquecimento do Império Romano, em que a ideia de propriedade, poder, glória e conquistas passou a inexistir. Assim, com a perda da grandiosidade romana, passou-se a existir o esfacelamento da noção de propriedade, elemento fundamental para o conceito de liberdade naquela época, pois o indivíduo, para ser livre, precisava estar desprendido das necessidades e, para isso, necessitava de um lar em que o seu poder apresentava-se em face de outros indivíduos. Bem, com a diluição desta noção, com o enfraquecimento da grandiosidade romana, passou-se a construir o conceito de liberdade interior para que os indivíduos preservassem a noção de liberdade, mesmo sem propriedade, sem lar. Nesse sentido, surgem os textos de Epitetos, por exemplo, para elaborar um conceito de liberdade interior que poderia ser existente, inclusive para os escravos. Nesta linha de raciocínio, Hannah Arendt chega à seguinte conclusão, desdobramento destas reflexões quanto à noção da liberdade desconectada da propriedade na Antiguidade Antiga. Então, qual é essa conclusão? Antes de existir a noção de liberdade interior à política, era necessária a existência de uma liberdade voltada para o mundo concreto, ou seja, conectada com a política, para que fosse desenvolvida a liberdade interior após a perda da liberdade no mundo da concretude. Assim, nos dizeres de Hannah Arendt, antes de se tornar um atributo do pensamento ou uma qualidade da vontade, a liberdade era entendida como o estado do homem livre, que o capacitava a se mover, a se afastar da casa, a sair para o mundo e assim encontrar com outras pessoas em palavras e ações. Essa liberdade, é claro, é precedida da liberação. Para ser livre, o homem deve ter se libertado das necessidades da vida. Então, dessa forma, o que a gente verifica? Que com o lar, o indivíduo desprendia-se das necessidades e poderia agir livremente. Mas além dessa liberação, a liberdade precisava de um outro elemento, um mundo organizado politicamente, em que existisse um espaço público em que os indivíduos pudessem participar e expor suas palavras, seus pensamentos e suas realizações, tornando-se, enfim, seres humanos livres. É nesse sentido que Hannah Arendt fala da liberdade como conexão entre política e ação, já que para a Hannah Arendt a liberdade interior não é propriamente uma liberdade. E analisando historicamente, não é um pré-requisito para a liberdade,
pois a noção de liberdade como uma organização política dos homens surgiu antes do conceito de liberdade interior. Então, nesse sentido, nós observamos que, onde não houver espaço para a ação e para o discurso, não é possível existir a liberdade no mundo concreto. Como era possível se verificar nas comunidades tribais em que a organização coletiva de seus lares era unicamente um mecanismo de sobrevivência, estava conectado ao que os gregos falavam da bios. Assim, sem existir uma organização política, a liberdade não é capaz de expressar-se no plano concreto. E desse modo, a liberdade é apenas constatada quando existe um espaço político para que aflore. Sem este espaço, a liberdade se torna mera abstração não concretizada. Observe-se, portanto, que conforme nós vimos dessa noção de liberdade, liberação, liberdade interna, existe uma liberação do indivíduo por meio da ação, que elimina suas necessidades básicas para que depois seja estabelecido um espaço politicamente organizado em que os indivíduos podem manifestar-se para que a liberdade seja revelada concretamente, sendo esta a razão de Hannah Arendt condicionar a existência da liberdade concreta à manifestação da ação e do discurso. Novamente eu ressalto, discurso não se confunde com fala. Discurso é típico daquele que detém a liberdade. Com o surgimento do totalitarismo, nós constatamos um movimento oposto à compreensão da liberdade, pois com a liberdade todas as esferas da vida passam a ser subordinadas aos interesses políticos, havendo a supressão da intimidade das esferas privadas dos indivíduos. Então passou-se a questionar se a liberdade começa quando se termina a política. Hannah Arendt afirma que não é por outra razão que o princípio liberal, referente a maior liberdade quanto menor a presença da política, passou a vigorar, conseguiu ganhar espaço. Além disso, a conexão do livre exercício das atividades econômicas passou a preponderar para que a liberdade dominasse, preponderasse em relação à política. Assim, nós notamos uma desconexão da liberdade com a política, surgindo a seguinte indagação: não é verdade, como todos acreditamos de algum modo, que a política é compatível com a liberdade unicamente porque e na medida em que garante uma possível liberdade da política? Isso é uma pergunta que Hannah Arendt impõe. E o que vocês acham? Bem, embora esse raciocínio tenha se apresentado com maior vigor logo após o totalitarismo, né, com o término da Segunda Guerra Mundial, houve a existência dessas reflexões em outros instantes históricos. Nós também podemos constatar no século XVII e XVIII, em que se conectavam liberdade e segurança, podendo-se inclusive observar que o espírito das leis de Montesquieu fala sobre esta discussão da liberdade e segurança, sendo que era conectado liberdade e segurança na sua obra e visualizava-se um governo que deveria garantir a segurança para que existisse a liberdade. Ou seja, não é o único momento que nós verificamos estas questões, o momento do totalitarismo, mas ficou muito marcado, porque após o término da Segunda Guerra Mundial, passou-se a compreender, e eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram, já leram, ou mesmo já pensaram, bem, quanto menor a participação, quanto menor a presença da política, mais liberdade dos indivíduos. Por isso, deve haver a menor interferência possível na esfera privada, tendo uma ampliação do sentido daquilo que é privado. Bem, conforme o livro da condição humana, pessoal, se vocês forem ler, para Hannah Arendt, no tempo contemporâneo, perdeu-se o sentido de vida privada e intimidade. As pessoas já não têm mais a compreensão quais são os limites para cada uma delas. As coisas se misturaram também com o espaço público, e isso também dificulta a compreensão.
da ideia de liberdade e agir e discursar no espaço público como indivíduo livre. Porque se você está agindo como um indivíduo particular, por meio de uma ampliação da sua esfera privada, você não está agindo de uma forma livre. Então, para quem quiser adentrar mais neste assunto, eu recomendo a leitura da obra Condição Humana. Bem, durante todo o período moderno, a gente precisa notar que a liberdade e política permaneceram separadas. Não se baseavam apenas na questão da política e segurança, como nós falamos anteriormente, mas também de garantir a manutenção do processo vital da sociedade. O processo, né, esse processo vital da liberdade está ligado com a ideia de governo. O governo, muito mais conectado com a manutenção da produção da propriedade dos bens públicos, estava desligado da noção de política e, por consequência, né, da noção de liberdade. Bem, a liberdade, portanto, passou a ser a não imposição de riscos à própria vida em comunidade. Nessa linha de pensamento, Hannah Arendt menciona que a liberdade no cristianismo também surgiu dessa noção de suspeita do governo colocar em risco a sobrevivência da comunidade. Assim, o conceito secular de liberdade anterior à época moderna insistia enfaticamente em separar a liberdade dos súditos de qualquer participação do governo. Para o povo, liberdade e independência consistem em ter por governo as leis mediante as quais a sua vida e seus bens podem ser mais seus, não em partilhar do governo ou pertencer a ele, como resumiu Carlos I em seu discurso do Cadafalso. Bem, vocês podem encontrar esta passagem na obra de Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro. Bem, assim a gente observa que, mesmo em períodos anteriores à época moderna, essa separação da política e liberdade já era realizada inclusive na Grécia Antiga, quando se buscava o alcance da liberdade por meio da vida contemplativa. Portanto, verifica-se que há uma longa tradição em que a liberdade e a política estão desconectadas, e Hannah Arendt busca demonstrar que ambos devem estar sempre conectados, pois o sentido de liberdade depende, sim, da ideia de política, né? Depende da política. Bem, pessoal, uma coisa que eu também quero ressaltar é que nós devemos apresentar alguns argumentos de Hannah Arendt que embasam a ligação de liberdade com política, mesmo sendo contrários a uma longa tradição, né, que ela mesma desenvolve no livro Entre o Passado e o Futuro. E, primeiramente, a gente deve afirmar que esta conexão entre liberdade e política não é um fato decorrente de um ato meramente deliberativo, ou seja, da vontade. Conforme Hannah Arendt, abre aspas, não estamos aqui às voltas com o liberum arbitrium, uma liberdade de escolha que arbitra e decide entre suas coisas dadas, uma boa e outra má, escolha pré-determinada pelo fato de ser bastante discuti-la para iniciar a sua operação. Então, nesse sentido, a gente precisa analisar os contornos do sentido de ação no pensamento de Hannah Arendt, de sua ligação com o intelecto, com a vontade, com o motivo e com o princípio. A ação é livre quando não é realizada por meio da atividade do intelecto ou pela vontade que fizesse agir. Embora ambos, intelecto e vontade, sejam pressupostos da ação, estes não podem determiná-la ou serem núcleos centrais para a realização da ação. Além disso, deve-se mencionar que, enquanto o motivo é referente à interioridade do indivíduo, que justifica a sua ação, o princípio não opera no interior dos indivíduos, são apenas generalidades que podem guiar suas metas individuais. Contudo, o princípio não é próprio de um indivíduo, mas sim um elemento inspirador do agir e que permanece quando a ação é efetuada.
A liberdade manifesta-se no princípio e, como bem afirma Hannah Arendt, abre aspas, a liberdade ou seu contrário surge no mundo sempre que tais princípios são atualizados. O surgimento da liberdade, assim como a manifestação dos princípios, coincide sempre com o ato em realização, fecha aspas. Então a gente pode verificar que as características de ser livre e a ação identificam-se, ou seja, significam a mesma coisa. Ao agir, está sendo livre, ambos ocorrem simultaneamente. Para melhor desenvolver a ideia de liberdade, Hannah Arendt apropria-se do conceito de virtude Maquiavel, o qual possui como sentido a ação do indivíduo perante a fortuna do mundo. Como Hannah Arendt destaca, abre aspas, a melhor versão do seu significado é virtuosidade, isto é, uma excelência que atribuímos às artes de realização, a diferença das artes criativas de fabricação, onde a perfeição está no próprio desempenho e não em um produto final que sobrevive à atividade que a trouxe ao mundo e dela se torna independente. E aí a gente consegue verificar a diferença entre arte e política. Por quê? Pode-se concluir que o agir possui um aspecto de virtuosidade, típico das artes, e que em alguns momentos da história foi aplicado tal adjetivo à política, comparando-a à a arte da política. Inclusive há manuais falando a arte da política, a arte do discurso político. Mas Hannah Arendt afirma que não é possível comparar a política com a arte, pois esta última, após o agir livre, produz a arte que se desprende do indivíduo que a produziu, encerrando-se a ação virtuosa. Mas a política, por outro lado, não se encerra com a elaboração de instituições ou com a organização do Estado, pois a mesma ação que produz a política é a mesma que permite a continuidade da sua existência. Dessa forma, o Estado não é uma obra de arte, pois necessita do agir humano para que se sustente, ou seja, um constante agir. No entanto, a gente pode comparar parcialmente a política com as artes de realização, pois estas artes de realização, como a dança, teatro, música, necessitam de um público para que sejam manifestadas, ou seja, precisa de um conjunto de indivíduos que a sustentem e que apreciem a virtuosidade da produção. Dessa forma, a política, para se manifestar, precisa de um público, uma audiência, para que ela não só seja produzida, como também sustentada. É exatamente por esta característica da política que se pode verificar e estabelecer a conexão do termo política com o termo polis, que vem do grego, pois a política, e assim como a polis, era palco da manifestação da liberdade por meio da ação dos indivíduos, captando, portanto, a essência do que se pode afirmar ser político. Não é por outra razão que, ao se mencionar a expressão política, os indivíduos logo conectam tal termo com a política da Grécia ou de Roma, pois ambos foram momentos históricos em que a expressão da liberdade no palco público foi elevada à extrema relevância do Estado. Claro, né, Estado com as suas considerações, né, porque a ideia mesmo, a concepção de Estado, muitos consideram, por exemplo, que iniciou com o período e com a obra de Maquiavel. Mas sim, vamos pensar como uma organização política. Bem, a organização política era fruto da ação, que se manifestava no anfiteatro da política. Dessa forma, liberdade e política revelam-se intrinsecamente ligados. A liberdade expressa-se no agir, ambos simultâneos, e no palco da política, em que necessita a presença de outros indivíduos, revela-se e concretiza-se no mundo. Assim, nesse sentido, a gente precisa apontar que os diversos questionamentos quanto à conexão da liberdade com a política referem-se ao estranhamento da interdependência de ambos, ao invés de se afirmar que a liberdade é atributo do intelecto e da vontade.
O fato de se considerar que primeiro se forma o pensamento, depois surge a vontade para então agir, expressando-se a liberdade, não se deve tanto ao fato de se considerar como pressupostos psíquicos e cognitivos do indivíduo, mas muito mais pelo fato de se considerar que a liberdade perfeita não pode coexistir com a sociedade, pois esta limita as ações dos indivíduos, sendo este um raciocínio fomentado pelas teorias liberais, em que o papel da política é dar segurança ao ambiente, garantir a liberdade dos indivíduos e permitir a progressão do processo vital da sociedade. Dessa forma, a gente pode constatar que atribuir ao pensamento a característica de liberdade retira os perigos decorrentes de conectá-la com a ação, já que não há dúvida de que opiniões livres sejam menos arriscadas em uma sociedade do que ações livres. Não tem tanto problema as pessoas poderem se manifestar livremente, o problema é permitir que as pessoas ajam livremente. Pela teoria liberal, portanto, a política pouco se expressa como ação livre. E o único ambiente em que se pode verificar essa conexão é no âmbito das relações internacionais. Mas, mesmo neste cenário, os fatores e interesses de ordem econômica preponderam em última instância. Então, pessoal, essas são as principais considerações em relação à conexão de política e liberdade. Claro, eu falei dos principais elementos. Existem muito mais considerações, tanto no livro Condição Humana, como entre o passado e o futuro. A Hannah Arendt trabalha muito com a conexão de liberdade e política, tanto que, se vocês quiserem se aprofundar, eu recomendo a leitura de ambas as obras. Ela, enfim, discorre a ligação com o cristianismo, que inclusive nós estudamos também, e tem um vídeo sobre o cristianismo primitivo e ideias políticas, mas a Hannah Arendt desenvolve o seu pensamento também fazendo uma edificação da história das ideias políticas, né? Então, por isso que eu falo, eu fiz um breve apanhado para vocês compreenderem a relação de liberdade e política. Mas, para saber mais detalhes, eu recomendo a leitura de outras obras. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, me enviem pelo chat do Moodle. Muito obrigada e até o próximo vídeo.